Sobre Memphis Depay, existe a possibilidade de o holandês nem mais jogar com a camisa alvinegra. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes das notícias, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. A primeira informação do vídeo: Memphis Depay ainda joga pelo Corinthians? Pergunta super importante e pertinente. Vale a lembrança de que o Memphis sofreu uma lesão de grau 2, lesão muscular que demanda 1 a 2 meses. O contrato do holandês com o Corinthians, você sabe, se encerra em 30 de junho, mas antes, se ele estiver recuperado, vai ficar à disposição da seleção holandesa na preparação para o Mundial que vai ser disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Existe uma preocupação muito grande no Corinthians de que o Memphis não entre mais em campo, até porque, se não houver a renovação do contrato e ele não conseguir se recuperar a tempo, não vai haver tempo hábil para utilizá-lo. O Corinthians programou a recuperação física do Memphis em relação a essa lesão em 4 etapas. Estamos na primeira etapa. Ele ainda nem sequer faz atividades físicas dentro do campo. Importante registrar que não há nenhuma programação ou previsão com data de retorno, tudo para evitar qualquer tipo de pressão. Queria contar que em relação à renovação de contrato, tudo segue estagnado. Cheguei a conversar com um dirigente importante da cúpula corintiana nessa semana para perguntar, e aí, vocês vão ou não renovar o contrato com o Memphis? Essa pessoa me contou que qualquer tratativa nunca acontece com o jogador. Ele é bem cordial e diz, conversam com os meus empresários. Mas o papo com os representantes do atleta é sempre muito complicado, os caras colocam uma série de dificuldades e o Corinthians já deixou bem claro que não há a mínima possibilidade de continuar bancando cerca de 6 milhões de reais por mês para contar com o holandês a partir da metade do ano. Só para completar, importante registrar que hoje a dívida do Corinthians com o Memphis gira na casa dos 42 milhões de reais. Tipo assim, ele usa lá a palavra coragem o tempo inteiro. Coragem para jogar? É tudo que é o mantra dele. A cada 10 palavras, 8 é coragem para jogar. Só que ele tá pegando um time que tem tudo hoje. Vários sentimentos são naqueles jogadores, menos coragem. Os caras estão sendo cobrados na porta do CT, 9 jogos sem vencer. Isso daí não dá coragem para ninguém. O momento não é de ter coragem para jogar, para sair jogando e etc. Acho que faltou isso. O que fazer diante de um cenário que você tem um elenco sem coragem, sendo que é o seu maior mantra? Então essa pergunta, por exemplo, eu acho que poderia ter sido feita. O que ele fala do Memphis é um pouco daquilo que o Arnaldo já tinha falado, né? Que é em relação a sempre compor com a estrela e nunca ter problema com as estrelas. E ele chega a falar, né? É um prazer saber que um cara desse joga no Brasil e tudo mais. Privilégio, né? É um privilégio para o futebol brasileiro ter um cara como esse. Deixou claro que o Hugo vai jogar com o pé mesmo e que vai acontecer. E ele já, não é que ele fala, não sei se vai acontecer. Não, ele fala, já vai. E eu acho que ele é melhor do que vocês costumam falar sobre ele. Eu acho que ele tem mais condição de fazer isso do que vocês pensam e tudo mais. Então ele já deixa claro que de alguma maneira vai ser utilizado. Fala dos meninos também, que a condição que os meninos podem, na mão dele, como outros, como o André Volante, como o John Kennedy, como o Ryan, vários meninos jogaram melhor ou valorizaram mais ao lado dele, que ele sabe que ele tem uns ativos, que o clube tem ativos que podem ser valorizados. Isso daí para mim também ficou claro dessa posição. Cita todo aquele histórico dele, né, de ser um cara da Zona Leste de São Paulo. Então, para quem mora fora, tudo que vive o mundo do Corinthians é na Zona Leste de São Paulo, seu CT, seu estádio, sua sede social, tá tudo na Zona Leste, e ele mora do lado. Ele nasceu em Minas, só que vem com 9 meses, e aí vai para a Zona Leste, lá num primeiro momento no extremo da Zona Leste, depois um pouco mais para perto do clube. E aí fala desse histórico para dizer que conhece bem a instituição. Eu acho que talvez faltou até uma pergunta um pouco, como era a sua juventude, sua infância ali na Zona Leste? Você ia para jogo do Corinthians ou não ia? Tinha amigos corintianos ou não ia? Talvez faltou um pouco lá, já que ele citou, foi ele que cita a parte desse histórico dele de morar do lado do clube e tal. Acho que faltou um pouquinho também explorar isso, mas de qualquer maneira, eu gostei. Ele deu treino agora de manhã, o time almoça, embarca para Buenos Aires e amanhã estreia contra o Platense. Eu não acho que é uma estreia simples, de verdade. É um time argentino na sua primeira Copa Libertadores, empolgado. Se fosse o 6º jogo, time eliminado, é um cenário. É o primeiro jogo, ingressos
hora que eu vi lá, pelo que eu vi, praticamente esgotados, ou vai estar cheio o estádio pequeno. O Platense foi campeão argentino ano passado. Eu vi em loco o Platense, eu estava em Buenos Aires, fui assistir um jogo e era exatamente na caminhada do título. O título acontece em junho e julho do ano passado. E foi um negócio absurdo, foi muito histórico o que esse time fez. É um time pequeno de bairro que eliminou River Plate, Racing, São Lourenço e campeão contra o Huracan. Essa é a trajetória do Platense para ser campeão, entrou para a história ali e tudo mais esse título, porque realmente foi bater no mata-mata os grandes do país. Só que todo time pequeno faz o sucesso e vem as propostas, e o time foi meio dizimado, muitos jogadores foram embora, e o time hoje não ganha 6 jogos, e dos últimos 9 ganhou 1. Corinthians dos últimos 9 não ganhou nenhum, eles dos 9 só ganharam 1. Ganharam do time que jogou lá contra o Vasco ontem. Então, o momento não é bom, perderam muitos jogadores porque pagou pelo sucesso. Então, o São Lourenço levou 1, outros grandes levaram, acho que tem um jogando até no Remo agora aqui, um veio jogar no Remo, a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, é um outro cenário do próprio clube, mas eu não acho que é simples. Jogar na Argentina nunca vai ser simples, pode ser com qualquer time, menor, maior, não vai ser simples jamais jogar na Argentina. Olha, eu gosto de fazer aquela propaganda que o Massa gosta. Eu escrevi sobre o Diniz no Corinthians. Aquilo que eu falei ontem eu resolvi escrever, que é o Corinthians, o mantra do Diniz é coragem, mas o Corinthians, os jogadores estão acuados nesse momento, pressionado, com o torcedor indo lá bater na porta do carro e tudo mais e tal. Arnaldo, vamos lá. Será que já dá pra ver algum dinizismo nesse jogo já contra a Platense? Teve o quê? 2 treinos? No jogo não sei. 2. Essa dá pra ver já. Um ontem e um hoje. As condições pro próximo documentário já estão prontas. Jogar contra a Platense, na Argentina, estreia do Toma lá da cá, segura que eu vou, aliás, toque me vou. Falei em Platense, hoje é 8 de abril. Olha lá. Há 8 anos, o histórico Paulistinha deu um abraço aí pro Gagliotti. Isso. Ah, olha. Que cunhou a frase do Paulistinha. Eu gosto dos dois. Tá? Uma semana de derby eu adoro, cara. A gente quer trocar de lugar comigo? 8 Podemos trocar, vai. Então, dinizismo. Então, por favor. Aí você toma conta dele? Isso. Tá O histórico. Tá bom. Esse foi muito histórico. Foi, claro. Mas Bessa, vamos lá. Arnaldo, vamos lá. Para humano, Será que já dá pra ter um cheiro de Diniz? Acho que sim. Acho que a própria fala dele sobre o Hugo, já dá pra, vamos ver como é que vai ser a saída de bola do Corinthians. Eu achei a entrevista boa. Eu entendi quando o Vessa fala que faltaram algumas coisas, eu achei que ele respondeu bem praticamente tudo. Fez média absurda com todo mundo. Pô, tudo que ele fez até hoje foi uma preparação pra chegar no Corinthians? Não, eu acho que essa pergunta foi, você se sente preparado eu tô 17 anos de futebol para poder assumir um clube desse tamanho nessa situação. Né? Não achei que ele não seria burro, ele nunca foi burro de falar assim, olha, o Fluminense, o São Paulo, o Santos, qual outro time? O Atlético Paranaense e tal, não sei o que, são times menores que o Corinthians. Senão ele nunca mais vai trabalhar no futebol brasileiro, né? Vamos combinar? Vai trabalhar no Corinthians, no Flamengo. Não foi isso que ele quis dizer, né? É que ele está preparado para esse desafio, que muita gente não considera ele preparado para assumir o Corinthians numa condição dessa. Provavelmente assim, eu peguei uma bucha de um tipo no Fluminense, no São Paulo, no Santos, agora eu vou pegar todas de uma vez só no Corinthians e eu estou preparado. Foi um pouco isso. Eu acho que a média foi uma média com o clube, com a torcida, porque foi perguntado de certa forma, e aí os jogadores estão sendo cobrados. Não, mas a torcida do Corinthians, o Memphis é o privilégio. O Osmar, ele não conhecia. Então, é isso que eu ia falar. Aí a minha impressão da questão do Marcelo Paz, ela foi taxativa. Né? Para mim, foi confirmada na entrevista. Então, foi uma contratação de autoria do Marcelo Paz, o nível de intimidade que ele disse em relação ao contato do Marcelo Paz e como ele vê o Marcelo Paz, o cara que transformou o futebol cearense, o Fortaleza. Então, o Marcelo Paz, que não gostava do Dorival, trouxe o Diniz. Então, isso está claro desde ontem. Então, o Marcelo Paz é o seu técnico. Isso é assim importante pontuar. Exatamente. Então, a minha impressão foi confirmada pelo técnico. Ele não precisava ter feito isso. Assim como o Marcelo Paz é o dirigente do Stabile. Isso. Né? Então, assim, é a mesma coisa lá do Rui Costa com o Roger no São Paulo. Então, agora é uma coisa de autoria do Marcelo Paz. A primeira.
E ele, por tabela, como disse o Vessone, elogiou o Stabile também, o presidente. Nossa, seu futebol precisa de pessoas como é. Então ele fez média com todas as pessoas do mundo possível. Tudo bem, eu acho que por uma entrevista faz parte, mas acho que ele entrou em detalhes também do jogo dele, da questão dele, dos trabalhos que começam bem. Talvez faltasse... O que eu achei que faltou? A sua experiência em pontos corridos, ela é muito irregular. Difícil. O Corinthians está numa situação difícil nos pontos corridos. Né? Como é que você... O que você... planeja fazer, né? Planeja e analisa os seus trabalhos em pontos corridos em outros clubes. Ele já foi perguntado sobre isso no Vasco, quando ele veio para o Vasco, e foi perguntado sobre pontos corridos. Ele falou, não, mas você vê, eu tive bons pontos corridos, tive bons pontos corridos no São Paulo, quase foi campeão. Ele começou a pegar os poucos campeonatos que ele... Mas esse é um problema para ele resolver. E acho que a gente vai ter, como é que você falou ontem, não vai morrer de tédio? A gente vai ter debate todo dia. Vai ter debate todo dia. Acho que é um mistério. O quê? E, em tese, o pontos corridos não seria melhor para ele? Ai, porque cara... tem risco melhor, o mata-mata é um risco muito maior do jeito que ele joga, Sim, da forma como ele joga. Sim, nesse aspecto, sim. É intrigante. Não é? Essa situação. Mas o que a gente viu... E aí acho que é um pouco diferente do Dorival, que também tem problemas com os pontos corridos, é que o Diniz, em algumas situações, em alguns clubes, deixou o time à beira do abismo. Do abismo. Coisa que o Dorival não faz nos pontos corridos, né? O Dorival deixa o time naquela zona do limbo. Isso. Enfim, acho que gera grande expectativa. Vi muita gente assistindo a entrevista e agora a gente vai ver um pouco do dinizismo amanhã, acho.